Está começando agora mais um Ponto de Vista, o programa da TV Assembleia onde o direito encontra a política. E a gente tem discutido aqui, você certamente tem acompanhado, as principais reformas que o Brasil tem passado e discutido. Já falamos sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma tributária, a reforma da liberdade econômica, mas hoje a gente preparou um tema que também trata de uma reforma um pouco mais complexa, um pouco mais profunda do que todas essas pautas. A gente está falando de uma reforma da própria identidade. E o que eu quero dizer com isso? A gente trouxe o defensor público Matheus Silva, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria aqui de Mato Grosso do Sul, para falar sobre a retificação dos documentos civis das pessoas trans. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, é uma grande alegria tê-lo aqui no programa para discutir um assunto que ainda é muito complexo para a maioria dos brasileiros, né? Assim que uma pessoa trans se identifica na porta da Defensoria, a gente sabe que essa talvez seja a principal instituição que tem lutado em defesa dos direitos dessa parcela da população. O que a Defensoria oferece de ajuda num primeiro momento para eles? Então, quando o pleito da pessoa transexual é modificar o nome civil e o gênero, a Defensoria Pública ela atua de forma extrajudicial, organizando a documentação e remetendo para o cartório. Isso se deu a partir do provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou essa retificação do nome e gênero de forma extrajudicial. Antes era possível, mas demandava uma longa batalha judicial. Então, às vezes, a pessoa ficava anos sujeita ali ao processo, recurso, tribunal, até se ter deferido esse direito. Entendi. E o que motivou essa decisão do CNJ? Foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de mudança do nome civil e do gênero, independente da cirurgia de redesignação sexual. Dada a natureza da ação no Supremo, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou essa decisão e padronizou para todos os cartórios extrajudiciais do país. Então, desde 2018, agora é possível a gente fazer essa retificação no cartório. Facilitou e tornou mais acessível para essas pessoas. Desburocratizou de alguma forma? Desburocratizou, com certeza. Essa é uma tendência que tem surgido para todos os segmentos. A última entrevista que a gente fez foi sobre a reforma apresentada pela Medida Provisória da Liberdade Econômica. O programa inteiro foi sobre desburocratização. A gente está falando sobre desburocratização agora também no registro civil. Também. E como é muito recente, as dúvidas ainda são muito frescas. A gente sempre ouve falar, mas a partir de qual idade isso aí pode ser feito? É necessário um acompanhamento psicológico? Quais são os requisitos, doutor, que a gente deve preencher para conseguir esse objetivo? Certo. Segundo o provimento 73 do CNJ, é possível fazer esse pedido a partir dos 18 anos de idade. Não é necessário nenhum laudo psicológico, nenhum laudo médico. É até possível que, se a pessoa tenha, que ela anexe no pedido, mas não é um pré-requisito para a concessão da modificação do nome civil e gênero. Esse pedido ele é endereçado ao cartório. Ao cartório diretamente. Ao cartório diretamente. A Defensoria Pública pode facilitar esse direcionamento por meio da análise dos documentos, facilitar a vida do cartorário ali de registro civil. Então é possível que a Defensoria Pública colabore nesse sentido. Agora é interessante lembrar que para a cirurgia, efetivamente, a idade é outra, é de 21 anos, porque tem previsão numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Houve até uma discussão há um tempo atrás se essa idade iria se manter, se iria diminuir, mas o que se tem hoje como resolução de 2010 é que para a cirurgia efetivamente de redesignação sexual se tenha que aguardar 21 anos. Agora veja que uma coisa independe da outra. É possível fazer no cartório a mudança do nome, inclusive do gênero, independente da cirurgia, que era uma coisa que se exigia muito antes do provimento 73. Isso era exigido, primeira mudança do nome ou primeiro a mudança do gênero? Primeiro se exigia a cirurgia, para depois se pensar na possibilidade de se mudar o nome e o gênero. Interessante, agora, né? Como que é a evolução do entendimento jurídico a respeito da matéria. Agora não, agora uma coisa é completamente dissociada da outra. Entendi. E o que mais que a gente pode falar a respeito disso? Quando os assistidos procuram a Defensoria, quais são as outras dúvidas que eles têm de maneira mais comum?
Olha, eu acho que entra muito a questão também do uso do nome social, que é um instrumento jurídico muito interessante. O que é o nome social? É o nome que a pessoa se reconhece socialmente. Ele não tem nada a ver com o nome civil, Não tem aquele que está na nada a nossa ver certidão com de o nome nascimento, civil, no mas RG. tem a proteção jurídica também. Então, é muito interessante lembrar que aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, existe um decreto estadual que obriga que todas as instituições do Estado respeitem o nome social. E há outras resoluções, decretos em âmbito nacional, por exemplo, no próprio Ministério da Saúde também, no próprio CNJ também existe a possibilidade de juízes, servidores, inclusive jurisdicionados, terem respeitados o nome social Quer no dizer próprio que processo judicial. Então é bem interessante, é outro pleito que eles buscam orientação também. Quer dizer que cada repartição pública, cada órgão, cada representante da administração pública como um todo tem procurado se adequar a isso, independente de uma normativa vertical. É porque o nome, ele representa, segundo o Código Civil, um atributo da nossa personalidade jurídica. Ele é o que nós somos, ele nos representa. Então ele é algo bem importante, ele é algo bem protegido juridicamente, e não é porque é nome social que ele não tem importância. Até porque quando você vai numa repartição, um transexual feminino, e não se tem essa proteção do nome social, há um constrangimento. Há um constrangimento do atendente, há um constrangimento da atendida. Então é muito importante que isso seja fiscalizado, em especial que isso seja cumprido, para evitar esses constrangimentos. E, Matheus, como que esse trabalho começou na Defensoria Pública? O senhor está coordenando o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Isso. Essa é uma pauta que está vinculada pela sua própria natureza aos direitos humanos. Mas quais outras atividades o Núcleo realiza ali em prol da defesa dos direitos humanos, não só dos transexuais? Então, na verdade, a temática dos transexuais é atendida pelo defensor público natural também. No campo coletivo entra o nosso núcleo de direitos humanos. Explica pra gente o que é o defensor público natural. Defensor público natural é aquele do órgão de base, aquele defensor que o assistido vai procurar quando do seu primeiro atendimento. Então você tem várias defensorias, você tem o defensor da família, o defensor, enfim, civil geral, e aí ele vai na defensoria pública, vai agendar o seu atendimento, por um critério de sorteio vai cair por um determinado defensor. É o primeiro defensor que aquela pessoa tem contato. O núcleo não substitui a atuação do defensor, porque o núcleo ele atua de forma coletiva. Então, enquanto núcleo institucional, a gente tem abrangência, atribuição em âmbito estadual e a gente atua ajuizando ações civis públicas, por exemplo. E são várias as temáticas. Segundo a nossa resolução 158 de 2018, a gente tem atribuição para a defesa dos direitos das pessoas LGBT, dos direitos das pessoas idosas, dos direitos, enfim, das pessoas de materiais recicláveis. São 11 incisos de proteção. Então, existe uma abrangência muito grande. E assim, eu imagino também que o volume, o corpo de normas e de leis que vocês devam estar constantemente se atualizando deve ser enorme, né? Como que é para fazer, para manter todo esse estudo a respeito de tantas pautas diversas ao mesmo tempo? O direito ele é muito dinâmico, né? E hoje em dia a jurisprudência ela muda muito rápido. Mas, por sorte também, a gente tem a possibilidade de acompanhar isso nos meios de comunicação. Se hoje muda-se muito, hoje nós temos muito acesso também às informações. Antigamente era tudo muito mais difícil. Hoje em dia, o Supremo decide algo em Brasília, 2 horas depois, 1 hora depois, instantaneamente, isso já está divulgado em todos os grupos de WhatsApp, em todos os blogs jurídicos. Então, existe uma democratização muito grande do saber jurídico, da informação jurídica. Isso é muito bom, mas realmente, o que você está dizendo é árdua, porque como são muitas temáticas. E isso é só o núcleo de direitos humanos. Fora isso, a Defensoria Pública possui outros núcleos. Existe, por exemplo, o núcleo institucional da infância e juventude, o núcleo institucional que cuida da população indígena, quilombola, ribeirinha, que é o NUPIR.
Existe o Núcleo Institucional de Defesa da Mulher, que é o NUDEM. Existe o Núcleo Institucional de Defesa das Matérias do Consumidor, que é o NUCOM, e existe ainda o NAI, que é o Núcleo de Ações Institucionais Estratégicas. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, ela investiu muito nos núcleos institucionais, porque é possível que com uma ação coletiva a gente consiga resolver o problema de milhões de pessoas, com uma ação só, que é o grande objetivo da ação civil pública. Foi assim que nasceu o tema do nosso programa hoje, né? Essa ação que foi discutida no STF. Exatamente. E resultou no provimento do CNJ. Exatamente. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui. Espero que, ainda que de uma maneira breve, algumas dúvidas dos nossos telespectadores tenham sido resolvidas ou, quem sabe, até despertado o interesse para que eles busquem sanar outras dúvidas que tiverem. A palavra é sua para finalizar. A gente agradece e eu acho que, como mensagem final, colocar a Defensoria Pública e o Núcleo de Direitos Humanos em especial à disposição para dúvidas, enfim, e a gente trabalha mediante demanda, então é muito importante que a sociedade nos demande. Há um problema relacionado a idoso, há um problema relacionado a pessoas LGBT, procure o núcleo, nos informe que a gente a partir daí consegue pensar e tomar uma medida judicial. Fala pra gente onde fica o núcleo aqui em Campo Grande. Núcleo de Direitos Humanos, Raul Pires Barbosa, número 1519, no Chácara Cachoeira, fica no prédio da Escola Superior da Defensoria. Nós agradecemos a sua visita, doutor, e você que está assistindo se interessou pelo tema? Restaram algumas dúvidas? No próximo bloco a gente vai trazer um trans, o João Fernando, que passou por algumas dessas situações que foram discutidas aqui. Não saia daí! O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E voltamos agora com o ponto de vista, como prometido, trouxemos agora o João Fernando para falar em primeira pessoa como que é essa experiência de se descobrir, se declarar transexual e o que acontece na vida de uma pessoa que tem que passar por todo esse procedimento burocrático para que as outras pessoas identifiquem como ela mesma se vê. Vamos tentar entender como que funciona isso. Tudo bem, João? Bom. João Fernando, você é transexual e como que foi? Como que você se descobriu? Eu sempre me senti como um homem, desde pequeno, desde que eu me lembro. As minhas experiências foram sempre em jogos, em brincadeiras, desde pequeno, como o papai e coisas do tipo. Mas eu não sabia que isso tinha um nome e como eu poderia agir para realmente poder adequar o meu corpo ao que eu já tinha na minha mente, vamos dizer assim. E quando que você descobriu que existia um nome para isso? Quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu vi vídeos no YouTube e também durante a minha faculdade, em psicologia na UFMS, comecei a ter temáticas sobre gênero e sexualidade e comecei a me identificar e ver que tinham mais pessoas passando por aquilo e que tinha um nome, que eu tinha algo a ser feito. A sua formação acadêmica te ajudou a entender o que você mesmo sentia, é isso? Isso, exatamente. Consegui dar um nome e realmente poder agir diante daquilo, poder me assumir e ser tratado como eu sempre fui. E como que é isso? Quando você está estudando, procurando entender o mundo, entender a si mesmo e você consegue se enxergar de uma maneira um pouco mais sólida. O que acontece na sua vida? Como acho que foi um divisor de águas, assim. Um divisor de águas? Isso. Questão da família, dos amigos? Eu me assumi primeiro para minha família, cheguei, comecei a conversar com eles e tentar explicar. Como não tinha tanta visibilidade essa questão na época, foi um pouco demorado para eles conseguirem entender. Depois começou a própria mídia a colocar personagens, a colocar nas próprias novelas, pessoas trans, e aí, através dessa visibilidade eu consegui explicar para eles melhor e eles conseguiram me ajudar mais, vamos dizer assim. Entendi. E atualmente, você passa por algum processo de tratamento hormonal? O que você precisou fazer, tanto para a questão do nome civil, do nome social, como para a sua própria imagem mesmo? Então, minha transição, cada pessoa trans tem a sua própria transição. A minha foi um pouco diferente. Normalmente as pessoas primeiro fazem a transição física e vão fazendo a transição social gradativamente. A minha transição foi primeiro social,
toda a família, toda a questão tipo, de vestimento, de tudo, para agora eu começar a fazer o acompanhamento lá no hospital universitário. Entendi. E você também, a gente ficou sabendo que você já viralizou na internet, né? Você fez uma publicação lá com um conteúdo pedagógico, um conteúdo de caráter informativo para explicar para os outros trans o que fazer para poder ter o seu novo nome. Como que foi isso? O que te motivou a fazer isso? Eu imagino que você deve ter ficado muito feliz quando conseguiu e quis compartilhar isso com o resto do mundo. Exatamente. O que você recebeu de feedback? Então, quando eu fiz a minha retificação no cartório, eu vi que era um pouco burocrático, né? Por exemplo, aqui no estado a gente precisa de 9 certidões para conseguir fazer esse pedido no cartório. E quando você recebe a lista de documentação, não tem qual certidão é física, qual certidão é online, aonde que você consegue essas certidões. Então eu pensei, se eu já tive todo esse trabalho, eu posso ajudar para que outras pessoas não precisem passar por isso, para que elas possam ter um processo um pouco mais leve. Então eu fiz esse passo a passo do que seria necessário e viralizou. E assim, eu consegui ajudar muita gente, foi muito legal. Os feedbacks foram, em grande parte, assim, eu acho que 99% positivos, das pessoas realmente felizes e conseguindo fazer a retificação. Entendi. Alcançou quantas pessoas essa publicação? Se eu não me engano, deram 10.600 curtidas e mais de 8.000 retweets. Quase 9.000 retweets. Então, foi bastante gente alcançada. João, você é acadêmico ou, na verdade, você já é formado em psicologia, isso, né? Você fez aqui pela Universidade Federal de Campo Grande. No FMS. Como que você acha que a sua experiência pessoal, essa sua trajetória, pode te beneficiar tratando outras pessoas? Você vislumbra a possibilidade de clinicar nesse campo da psicologia, de sexualidade, de gêneros? Então, é um tema que eu gosto muito e que eu pretendo fazer as pesquisas, né, nessa área. Tenho participado de seminários, de tudo que tem aparecido e é um tema muito em voga. Tá sempre, por ser tabu também, por ser algo meio complicado de entender e ser algo muito novo, tá sempre em alta. Então, eu espero que pela minha experiência e também pela visibilidade de ver uma pessoa trans, que outras pessoas trans possam me ver no mundo acadêmico e ver que é um mundo para elas também. Porque, infelizmente, hoje a gente tem a reclusão, né? Pessoas trans acabam saindo muito cedo da escola, acabam não conseguindo ter uma formação acadêmica, muitas vezes por não ter o nome social respeitado, por não conseguir continuar estudando. Você tem relatos de alguns colegas mais próximos que em outras épocas passaram por esse tipo de situação de preconceito? Tem. Não só assim, em épocas próximas. Por mais que a gente tenha essa regulamentação, ainda hoje a gente tem casos de preconceito, tem casos de evasão. Tem um conhecido meu que ele estava fazendo administração em uma universidade particular e por não ter o nome social respeitado, ele acabou desistindo. Então é algo que até hoje acontece. Por conta disso, é bom que as pessoas vejam, principalmente essas outras pessoas trans, vejam que o meio acadêmico é um meio para elas também, porque elas não têm outras pessoas. A minoria hoje é de pessoas trans dentro da academia, a minoria é de pessoas trans que conseguem realmente se formar no ensino médio. Então, eu sou uma exceção e eu gostaria que eu pudesse usar esses meus privilégios do apoio familiar e da questão acadêmica para poder inspirar outras pessoas a alcançarem esses postos. João, eu não tenho dúvidas que você vai ter muito êxito nesse seu objetivo. Se você quiser deixar também aí o seu contato na internet para que outras pessoas que assistiram ao nosso programa, que tenham alguma dúvida que restou, possa entrar em contato com você, pode ficar à vontade. O meu @ é João Falou, João_Falou. João Falou. Sigam Isso. lá, vocês vão descobrir tudo o que precisa para mudar de nome diretamente no cartório, não é isso? Tudo que está acontecendo eu estou tweetando lá porque eu vi que o pessoal gosta bastante e que ajuda muita gente. Então, pretendo colocar agora sobre as mudanças da minha documentação. Então, se você seguir ele, você não vai perder nenhum passo desse processo. Esse foi o Ponto de Vista de hoje. Nós falamos com o defensor público Matheus Silva e com o psicólogo João Fernando para falar sobre a retificação dos documentos civis das pessoas trans. Como que é a questão do nome social, como que é a questão da readequação por cirurgia, por hormônios. Espero que você tenha gostado e esclarecido algumas dúvidas que você poderia ter a respeito desse assunto. O nosso bate-papo de hoje vai ficar disponível no YouTube.
Procura lá TV Alemes. Além disso, os outros canais de mídias sociais da Assembleia Legislativa estão disponíveis nos contatos que estão passando no vídeo nesse exato momento. A gente fica por aqui, até uma próxima.